Então, inicialmente, quero desejar uma boa noite a todos os participantes, agradecer a presença de cada um de vocês, é muito importante nesse momento de construção do JPS Santa Catarina, agradeço imensamente a todos que dispuseram um tempo de estar aqui conosco, e vai ser um prazer enorme de nós recebermos hoje, né, a nossa convidada especial, a Maria Cristina Coimbra Morundim, que aceitou o convite da nossa diretora-presidente Andréia em vir dividir um pouco do seu conhecimento sobre a qualidade de produtos químicos nessa noite. Seja muito bem-vinda, Maria Cristina, muito obrigado por ter recebido o convite. A Maria Cristina, ela é bióloga, especialista em saneamento com mais de 40 anos de experiência, então eu fico até assustado quando eu falo 40 anos, porque deve ser muito conhecimento, muita bagagem, é algo de muito orgulho mesmo de recebê-la aqui essa noite. Atualmente, a Cristina, ela coordena a Câmara Técnica de Qualidade de Produtos Químicos da ABS e também a Comissão de Estudos para Saneamento, Água e Esgoto, junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é uma grande honra, é um grande prazer recebê-la aqui essa noite. O nosso grupo ele é um pouquinho pequeno, mas é porque a gente está começando agora e são essas participações que são importantes, tá, Maria? Muito obrigado e a palavra está contigo. Obrigada. Já estão me ouvindo bem? Tá, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a JPS pelo convite, né? Em nome da Andréia Maia e do William, eu agradeço vocês por esse gentil convite de poder compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência em tratamento de água, mas com foco na qualidade dos produtos químicos que são empregados. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela, vocês me falam se está tudo certo, tá bom? Vamos lá, porque é a primeira vez que eu uso essa plataforma. Tá? Só aproveitando enquanto a Cristina compartilha a tela, para o pessoal, quem tiver dúvidas ao longo da apresentação, pessoal, vai registrando no chat, tá? Por favor, à medida que vão entrando na sala, vão registrando seus nomes no chat e também ao longo da apresentação deixando as perguntas também para o chat, tá? Que ao final a gente vai abrir para questionamentos, ok? Tá dando para ver? Já está compartilhado? Sim. Ok. Então tá, nós vamos falar um pouquinho então sobre os produtos químicos que são utilizados no tratamento de água, um pouquinho só do tratamento de água e a qualidade desses produtos químicos. Bom, acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar na resolução CONAMA 357 de 2005, e ela dispõe, entre outras coisas, sobre a classificação dos corpos de água e faz o enquadramento desses corpos de água em classes, né? Com relação à água doce, ela faz o enquadramento em 5 classes, a especial e a classe 1, 2, 3 e 4. Sendo que a especial, pelo próprio nome já diz, é a classe de melhor qualidade, né? E a classe 1, 2, 3 e 4 vai piorando um pouquinho a qualidade até final chegar na 4, que é uma água que não pode ser utilizada para abastecimento humano. Mas esse tipo de tratamento que está especificado aí para cada classe, diz que, por exemplo, para a classe especial, você tem que ter, no mínimo, uma desinfecção. Para a classe 1, tratamento especificado e assim por diante. Então, vocês podem verificar por esse quadrinho que para todas as classes de água doce é exigido o tratamento, e todos eles com adição de produtos químicos. Tá? Vamos fazer uma breve visita aqui numa estação convencional, que é a estação, o tipo de tratamento mais comumente utilizado, né, no mundo afora, no Brasil, inclusive. Vocês veem aqui, primeiramente, a represa, né, ou pode ser uma represa, pode ser também um rio, onde a água está sendo captada, e ela chega inicialmente num canal, que a gente chama canal de água bruta, né, onde vão ser adicionados os primeiros produtos químicos, né? O produto para corrigir o pH, que aqui no caso está mostrando a cal, um produto coagulante, que no caso está especificando sulfato de alumínio, e algumas vezes também é necessário um produto oxidante aqui no início do tratamento, muitas vezes é o cloro.
Após a edição desses produtos químicos, toda aquela matéria orgânica, as partículas que estão dissolvidas ou que estão em suspensão na água, elas são aglomeradas em flocos, né, dentro desse próximo tanque, que é o tanque de floculação. Né? Tem uma agitação, geralmente mecânica, que é lenta, e forma certos gradientes de velocidade que vão formando, aproximando por cargas elétricas essas partículas, formando os flocos. Esses flocos, maiores, então, do que as partículas estavam inicialmente na água bruta, eles têm um peso maior do que a água e eles tendem, então, a sedimentar para o fundo do tanque de decantação. Né? Essa água, então, decantada, livre da maioria dos flocos, ela vai passar, então, pelos filtros, que nesse caso, desse exemplo aqui, são de tripla camada, né? Tem um carvão ativado, areia e o cascalho, a água coletada aqui no fundo, e passa, então, geralmente para um tanque de contato, onde vai receber um produto desinfetante, aqui está mostrando o cloro, e o flúor, né? Também um agente fluoretante, né, nesse ponto. Depois, antes dela ir para o reservatório, ela também recebe um produto para alcalinizante, que nesse exemplo é a cal, e a água vai para o reservatório de água tratada. Do reservatório de água tratada, ela pode ir por gravidade ou bombeada até um reservatório elevado e ser, então, distribuída em vários pontos para a população, seja residências, comércio, ou seja, indústrias, né? Quais são os produtos químicos, os tipos de produtos químicos mais utilizados numa estação convencional? Bom, nós temos os produtos alcalinizantes ou acidificantes, que são adicionados lá no canal de água bruta para corrigir o pH e possibilitar o processo de coagulação. Cada tipo de água tem um tipo de qualidade diferente e vai coagular melhor um determinado pH, a depender também do coagulante que está sendo usado, do produto coagulante que está sendo usado. Então, o alcalinizante e o acidificante, eles são, primeiramente, adicionados no canal de água bruta. Mas o alcalinizante, como vocês viram no slide anterior, ele também é adicionado normalmente no final do tanque de contato. Para quê? Para proteger os reservatórios e essa redistribuição, deixar a água um pouco mais alcalina e proteger essas tubulações e esses reservatórios. Depois nós temos aqui o produto coagulante, que é adicionado logo no início do tratamento, lá no canal de água bruta, após corrigido o pH, e esse produto, então, vai fazer a coagulação da água e a formação do floco. Pode ou não ter um produto coadjuvante, ou seja, um auxiliar de coagulação ou de floculação, que vai ser adicionado ou no canal de água bruta ou nos floculadores, dependendo se ele vai auxiliar o processo de coagulação ou se ele vai auxiliar o processo de floculação. A gente tem uma outra classe de produtos, que são os produtos oxidantes, que podem também ser colocados no canal de água bruta, dependendo da qualidade dessa água. Por exemplo, se ela tem muita matéria orgânica ou se ela tem muito ferro, muito manganês, e ela vai, então, oxidar esses metais, ou vai trabalhar oxidando a matéria orgânica, para eliminar a matéria orgânica e facilitar o processo de tratamento que vai acontecer mais para frente. E, por fim, a gente tem o desinfetante, que é o produto que vai remover ou inativar os micro-organismos patogênicos, que são aqueles micro-organismos que podem ocasionar problemas na saúde, e, finalmente, agora sim, o produto fluoretante, que também é aplicado no tanque de contato para prevenção da cárie dentária. Esses são os tipos principais de produtos químicos, as classes, né, de produtos químicos que são utilizados no tratamento de água. Aqui eu fiz uma tabelinha listando os mais comuns, os mais utilizados. Então, por exemplo, para os alcalinizantes, os mais usados são a cal hidratada, a cal virgem, a cal de suspensão, que hoje em dia tem sido muito utilizada, e o carbonato de sódio. Como acidificantes, temos o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico e também tem a soda cáustica. Como coagulantes, citamos aqui o sulfato de alumínio, o policloreto de alumínio, que é o PAC, né? E os sais férricos, como o sulfato férrico e o cloreto férrico.
Os coadjuvantes são os polieletrólicos, que podem ser aniônicos, catiônicos ou não iônicos, a depender da qualidade da água, você vai usar um desses tipos. E como oxidantes e desinfetantes, nós podemos citar o cloro líquido, que depois vai ser dosado na forma gasosa, né? Os hipocloritos de sódio e de cálcio, o sódio é líquido, de cálcio é sólido, o dióxido de cloro, que é gerado na própria estação, geralmente, o dicloro isocianato de sódio, que a gente chama de dicloro, apelidamos de um nome mais fácil, e o ácido tricloro isocianúrico, que a gente chama de tricloro, para ficar mais fácil. E como fluoretantes, os mais usados são o ácido fluosilícico e o fluosilicato de sódio. Bom, a gente viu, então, até pelo início lá da primeira apresentação que eu fiz, segundo slide, na verdade, que esses produtos químicos são necessários, né? Para o tratamento de água, eles são necessários, eles são fundamentais. Não tem como você tratar água para distribuir para a população sem adicionar produtos químicos. Mas será que eles são tóxicos? Será que eles podem fazer mal à minha saúde ou da minha família? Será que eles agridem a natureza? Bom, essas são perguntas importantes e dúvidas importantes que nos fazem pensar, né? Porque a gente sabe que algumas impurezas podem estar eventualmente presentes na água ou nos produtos químicos que vão ser adicionados à água, eles podem causar riscos à saúde, dependendo da concentração que eles tiverem presentes. Então, vamos exemplificar com alguns casos aqui. O chumbo, por exemplo, ele pode causar uma doença que se chama saturnismo, que em crianças, principalmente, é mais severa e pode causar anorexia, convulsões, anemia e o fraco desenvolvimento do cérebro. O cromo, por outro lado, ele pode causar problemas dermatológicos e renais e ele é carcinogênico. O cádmio pode ocasionar vômitos, diarreia e até danos renais. O mercúrio, transtornos digestivos ou no sistema nervoso central, no fígado e nos rins. E o manganês pode ocasionar rigidez muscular, tremor nas mãos, fraqueza, efeitos neurotóxicos como parecidos com o de Parkinson e Alzheimer. É claro que todos esses elementos presentes na água, esses danos à saúde estão relacionados com a concentração que eles estiverem presentes. Em maior quantidade, o dano é maior, logicamente. Vamos também dar o exemplo aqui do selênio, que pode causar dermatite, perda de cabelo, neuropatia periférica, náuseas, fadiga. O arsênio, que é muito mais conhecido de todos, todo mundo sabe do risco, né, do arsênio. Ele é muito tóxico para o ser humano e, a depender da quantidade que foi ingerido, pode causar desde náuseas e diarreia e dor de cabeça, até uma confusão mental, dermatite, e chegar ao choque e ao óbito, ou seja, pode até matar uma pessoa, dependendo da quantidade presente, logicamente. O alumínio, ele causa efeitos neurotóxicos e vem associado a demência senil, tipo Alzheimer. E as dioxinas e furanos são compostos que podem eventualmente ser produzidos através da combustão dos produtos que estão sendo utilizados como matéria-prima para fabricar algum produto químico, como, por exemplo, a cal. Né? A cal, às vezes, é usada a combustão e, a depender da qualidade da matéria-prima, pode formar dioxinas e furanos, e eles causam lesões na pele, danos no sistema imunológico, nervoso e endócrino, e são carcinogênicos, especialmente a dioxina, que é mais tóxica do que os furanos. Então, a gente vê que existem vários riscos, aqui são só alguns exemplos à saúde, em função da presença eventual dessas impurezas dentro de um produto químico. Por isso, a portaria de potabilidade, a vigente hoje é a portaria de consolidação número 5, né, de setembro de 2017, mas ela, na verdade, tem o mesmo teor da 2914 de 2011, só mudou de nome. Ela prediz no seu artigo 13 que compete ao responsável pelo sistema de tratamento a exigência de fazer, junto aos fornecedores, de um laudo de atendimento dos requisitos de saúde
estabelecidos em norma técnica da BNT para o controle de qualidade dos produtos químicos que são utilizados em tratamento de água de consumo humano, né? Então, a portaria de potabilidade, que está sendo revista agora, né, vocês devem ter ouvido falar, ela já passou por um processo de revisão, eu, inclusive, participei desse processo de revisão representando a ABS, e a partir desse processo de revisão gerou uma consulta pública que já aconteceu e terminou em junho, então ela deve estar, assim, em breve ela deve ser publicada, a nova portaria de potabilidade, mas a vigente é essa que está aí projetada. Bom, então aqui ela diz que é obrigatório que os fornecedores apresentem ao consumidor, que é o sistema de tratamento, um laudo de atendimento de requisitos de saúde numa norma técnica BNT. E que norma técnica é essa? É a BNT 15784, que a primeira versão foi publicada em 2009 e já foi revista algumas vezes, a última revisão foi feita em 2017, mas ela vai passar por outra revisão assim que for publicada a portaria de potabilidade, porque ela está intimamente relacionada à portaria de potabilidade. Essa norma, a BNT 15784, apesar dela não estar expressamente definido o número dela ali na portaria de potabilidade, existe essa nota informativa 157 do Ministério da Saúde, que é de 2014, que ele diz textualmente que a BNT 15784 é a norma que estabelece os requisitos para o controle de qualidade dos produtos químicos que são utilizados para o tratamento de água para consumo humano. E essa norma também é a que define os limites que podem estar presentes na água de impurezas, das dosagens máximas de uso que forem indicadas pelo fornecedor do produto, de tal forma que não cause danos ou prejuízos à saúde humana. Ou seja, uma norma BNT normalmente é uma norma voluntária, mas a partir do momento que o Ministério da Saúde publicou essa nota informativa, ela passou a ser uma exigência legal. Ou seja, hoje, para você comercializar ou utilizar produtos químicos para tratamento de água, ele tem que atender à norma ABNT-NBR 15784. Essa norma BNT 15784, ela foi fruto de um trabalho muito grande, do qual eu participei desde o início dele. Na verdade, começou antes do ano 2000, a nossa preocupação com a qualidade dos produtos químicos, mas apenas em 2004 que foi formada uma comissão de estudos na BNT, que eu venho coordenando desde a sua criação, né, há 16 anos. Então, desde 2004, existe essa comissão da BNT, e ela foi a responsável por elaborar essa norma 15784. Foram 5 anos de muito trabalho, construindo as regras, os critérios para elaborar essa norma. E essa norma, que é uma norma brasileira, né, ela foi elaborada com a participação de 94 pessoas. É uma coisa meio complicada de se fazer, 94 vezes 2 mãos, é muita gente, né? Mas, depois de 5 anos, a gente conseguiu terminar essa norma e publicar essa norma, então, em 2009, a ABNT 15784. E, a partir de então, passou-se a uma outra fase de construir o processo, ou seja, nós tínhamos as regras, os critérios na norma, mas como aplicar isso, como cobrar isso, como é que o consumidor ia verificar se realmente o produto atendia aquela qualidade, como é que o Ministério da Saúde e as vigilâncias sanitárias iam saber se esse produto realmente estava sendo usado da forma correta. E aí foi dentro dessa Câmara Temática de Qualidade de Produtos Químicos, que é coordenada por mim e pela Vasti Ribeiro Fancicani, que é da Sabesp. Dentro dessa Câmara, então, a gente construiu o processo. E esse processo foi feito a várias mãos também, e junto também com o Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Saúde, então, dentro daquela NI 157, aprovou os documentos que foram gerados pela Câmara Técnica, que são os laudos de atendimento, os requisitos de saúde, os comprovantes de baixo risco de saúde, são 3 documentos que foram feitos.
E, então, foi feito esse aprimoramento durante os últimos 6 anos, e todo esse trabalho, desde 2009, a partir da publicação da norma, antes disso, a gente já fazia outros trabalhos nesse sentido, mas a partir da publicação da norma, a gente apresentou em mesas redondas, painéis nos congressos da ABS e todos os congressos de 2009 até 2019. Mesas redondas também foram feitas, 3 em 2010, logo após a publicação da norma, para divulgá-la, né? Então, a gente conseguiu fazer uma na região norte, em Belém do Pará, outra foi feita em São Paulo e outra foi feita em Santa Catarina. Então, foi feita em Salvador e a outra em Santa Catarina. Nós não fizemos em São Paulo, porque a gente trabalhou boa parte do tempo em São Paulo. Então, além dessas mesas redondas, vários workshops também foram feitos pela Câmara Técnica. Tem aí de 2012, 14, 18 e 19. Esse retrato aí é o último que nós fizemos presencial, que foi em setembro de 2019, lá no Rio de Janeiro. E, além disso, foi feito semana passada o nosso primeiro webinar, né, no Conecta ABS, sobre esse assunto também, que é um assunto que a gente está sempre aprimorando e sempre divulgando, para que mais e mais as pessoas envolvidas conheçam e se utilizem do processo. Vamos, então, falar um pouquinho sobre a ABNT NBR 15784, para vocês entenderem a filosofia e a abrangência dela. Essa norma é uma norma que visa a proteção à saúde humana. Esse é o foco da norma. Ela não é, portanto, uma norma de especificação ou uma norma de desempenho do produto, como a maioria das normas ABNT são. Você não está interessado em saber qual é a formulação do produto e como é que ele funciona, mas a gente quer saber se ele, ao ser adicionado à água, pode ocasionar algum mal à saúde. E qual a abrangência dessa norma? Ela tem uma abrangência muito grande, porque ela inclui desde os produtos de coagulação e floculação, de oxidação e desinfecção, os ajustes para ajuste de pH, precipitação, controle de corrosão e incrustação, ou produtos mais específicos, como para fluoretação, defluoretação, para remoção de algas. Então, todos os tipos, na verdade, todos os tipos de produtos químicos, então, era como se fosse uma norma guarda-chuva, né, que abrange todos os produtos químicos utilizados em tratamento de água para consumo humano. Só para vocês terem uma ideia, dentro dessa norma, apesar que eu listei alguns dos mais usados, a gente fala de 24 produtos diferentes de coagulação e floculação, tem 12 produtos diferentes para esse grupo de ajuste de pH, precipitação, etc., 12 de oxidação e desinfecção e 11 produtos específicos. Então, tem acho que mais de 50 produtos químicos, quase 60 produtos químicos que são listados dentro dessa norma. Para a gente entender a norma e como usá-la, a gente precisa entender algumas definições importantes, porque são siglas, a maioria delas, e que podem causar um pouco de confusão para quem não conhece, não está acostumado com elas. A primeira, DMU, essa talvez vocês já conheçam, porque é uma sigla bem usada, bastante usada em outros casos, que é a dosagem máxima de uso. O importante aqui de dizer é que essa dosagem máxima de uso do produto ela é proposta pelo fornecedor do produto químico. Impureza, para essa norma, qualquer substância que esteja presente num produto químico que acima dos limites estabelecidos nessa norma possa causar danos à saúde ao ser adicionado à água. Por outro lado, o CID é a concentração de impureza detectada no laboratório, ou seja, é o resultado da análise que foi feita lá na bancada do laboratório para determinar qualquer impureza que você estiver pesquisando. Por exemplo, algum metal ou algum composto orgânico que você está pesquisando no produto, o resultado da análise feita lá na bancada do laboratório é o CID. Depois, com esse resultado, a gente calcula o que a gente chama de CIPA, que não tem nada a ver com prevenção de acidentes, na verdade, quer dizer concentração de impureza padronizada. Olhando a fórmula pode ser complicado, mas vou explicar e vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Essa concentração de impureza padronizada, ela é igual ao resultado da análise do laboratório vezes
a dosagem máxima de uso do produto, dividido pela concentração da solução que foi utilizada do produto químico para fazer essa análise. Ou seja, ela vai simular o quanto daquela impureza vai estar presente na torneira do consumidor. E a concentração de impureza permissível por produto, ou CIPP, são os limites permitidos nessa norma para cada uma das impurezas que podem estar presentes em cada produto químico. Dentro dessa norma também, nós temos 4 tabelas, cada tabela é usada para um tipo, uma família, né, de produtos. Por exemplo, a tabela 1 é para os produtos coagulantes e floculantes, a 2 é para os oxidantes e desinfetantes, e assim por diante. Aquelas 4 grupos de produtos químicos que eu coloquei lá naquela slide do guarda-chuva. Eu vou colocar aqui só uma linha da tabela 1, onde estão os produtos coagulantes e floculantes, e no caso eu vou citar o exemplo do sulfato de alumínio, que é um produto químico muito utilizado como coagulante, né? Então, a gente tem todas essas colunas com o nome dele, descrição e uso principal, a fórmula e o número CAS. O número CAS é como se fosse o RG do produto químico, né? Cada produto químico tem um número CAS. O peso molecular aproximado, o método de preparação e a análise específica. Esse método de preparação é como se fosse um índice, onde você vai saber, para esse produto químico, no caso sulfato de alumínio, eu vou lá no método F, que está no item 9.7 da norma, e lá vai estar me dizendo como que eu vou preparar esse produto químico para fazer as análises. E nessa última coluna são as análises mínimas específicas que são obrigatórias de serem feitas para esse produto químico, no caso, o sulfato de alumínio. Então, para o sulfato de alumínio, você tem que, no mínimo, fazer essas análises dos metais, aqui bastam todos os metais que estão na portaria de potabilidade, o surfactante, o scan básico neutro e ácido, o carbono orgânico volátil e a acrilamida. Essas são as análises específicas mínimas necessárias a serem feitas para o sulfato de alumínio. Porém, eles não é um universo total das análises necessárias. A depender da formulação do produto, do processo produtivo e da matéria-prima empregada, podem ser necessários outras impurezas a serem pesquisadas, tá? Uma coisa importante a dizer é que essas análises, elas não são feitas nem pelo laboratório do fornecedor e nem tampouco pelo laboratório do consumidor, que é a estação de tratamento de água, a companhia de saneamento. Elas obrigatoriamente têm que ser feitas por um laboratório de terceira parte, contratado pelo fornecedor, e esse laboratório ele tem que ser monitorado em BPL pelo Inmetro. O que é BPL? É Boas Práticas de Laboratório. Então, esse laboratório que vai fazer essa pesquisa, ele vai ter que ter esse monitoramento do Inmetro em Boas Práticas de Laboratório, e para poder fazer as análises e emitir o laudo dizendo que aquele produto atende aos requisitos de saúde estabelecidos na NBR 15784. Vamos fazer uma visão geral agora da avaliação do produto químico de acordo com a norma NBR 15784. A primeira coisa a fazer, quando o fornecedor ele tem que contratar um laboratório de terceira parte, e para que o laboratório de terceira parte saiba o que ele vai pesquisar, o fornecedor tem que apresentar para ele algumas informações e características do produto. Então, no mínimo, ele tem que dar essas informações. O nome comercial dele, o número CAS, que eu dei o exemplo do sulfato de alumínio, a formulação do produto, qual é a reação química utilizada para produzir esse produto químico, quais as matérias-primas que foram empregadas na sua fabricação, listar as impurezas que potencialmente podem estar presentes no produto em função da sua matéria-prima empregada, ou da sua reação química, ou da sua formulação. Dados sobre a fabricação, manipulação e embalagem do produto, estudos toxicológicos eventualmente existentes, que
que ele também tem que fornecer para o laboratório, a identificação molecular do produto e alterações que possam ocorrer na formulação, na matéria-prima e no processo, no desenrolar do tempo, também tem que ser informadas para o laboratório, porque caso o laboratório já tenha feito pesquisa num determinado produto, se isso acontecer, ele tem que ser informado para refazer todo o estudo novamente. E, por fim, o fornecedor tem que informar qual a dosagem máxima de uso que ele pretende testar, né? Porque o laudo que o laboratório vai gerar, ele vai ser de acordo com a dosagem máxima de uso que o fornecedor informou e com todas as pesquisas que ele fizer dentro desse produto. Para a gente entender melhor, tem um fluxograma aqui que vai mostrar. O primeiro passo, então, o fornecedor vai apresentar as informações e características do produto para o laboratório de terceira parte, e esse laboratório vai, então, identificar quais os analitos ou quais os parâmetros que ele vai pesquisar, quais são aquelas impurezas que podem estar eventualmente presentes no produto que ele vai ter que pesquisar. Com base nisso, ele vai fazer um plano de estudos, porque o estudo em BPL, ele é feito fazendo-se antes um plano. E a partir desse plano que é feito, vão ser feitos os testes em laboratório desse produto. E esses testes vão gerar diversos CIDs, né? Um CID para cada impureza que ele testar. Então, por exemplo, ele vai testar os metais, para cada metal ele vai ter um CID, né? Para cada produto que ele está testando também. Esse resultado de análise para cada impureza, ele vai ser colocado naquela fórmula que eu mostrei anteriormente, que vai calcular, então, multiplicando o resultado da análise pela dosagem máxima de uso, dividida pela concentração da solução que foi empregada para fazer as análises, vai simular, então, qual é a quantidade de impureza que vai estar presente na torneira do consumidor. Esse resultado, então, que é a concentração da impureza que vai estar na torneira do consumidor, ele vai ser comparado ao limite de impurezas permissíveis por essa norma. Nós temos na norma um anexo A, onde estão as impurezas regulamentadas, que, na verdade, são aquelas parâmetros da portaria de potabilidade. Por isso que eu disse que nós estamos intimamente relacionados. Por toda vez que rever a portaria de potabilidade, nós temos que rever essa norma, porque esse anexo A é alterado. Dentro desse anexo, então, a gente tem listado todas as impurezas possíveis, que estão regulamentadas, na verdade, aqui nesse anexo, e lá a gente vai ter qual é o CIPP. O CIPP, na verdade, não é igual ao parâmetro de potabilidade, ele é mais restritivo. Na verdade, ele é 10 vezes menor, porque nós usamos fator de segurança igual a 10. Então, se o alumínio, por exemplo, na portaria de potabilidade, é previsto 0,2 miligramas por litro na água, aqui no CIPP do alumínio, por exemplo, é 0,02, é 10 vezes menor. Por quê? Eventualmente, pode existir alumínio em mais de um produto, você vai adicionar mais de um produto na água. Também pode ter presente alumínio na água tratada, na água bruta, desculpa. Então, por isso, a gente tem uma faixa de segurança de 10, ou seja, 10 vezes menor que o padrão de potabilidade. Além das impurezas regulamentadas pelo padrão de potabilidade, existem outras impurezas que, ao elaborar a norma, nós sentimos necessidade de incluir, mas que não estão no padrão de potabilidade. Então, a gente utiliza a NSF ANSI 60, que é uma norma americana que faz também controle de qualidade de produtos químicos e que é usada mundialmente. Então, as impurezas que não estão regulamentadas no anexo A, elas podem ser buscadas na NSF ANSI 60, que é National Sanitation Foundation. Bom, esse resultado, então, ao ser comparado, o resultado da concentração das impurezas padronizadas com o CIPP, se ele for inferior, ou seja, se essa concentração estiver inferior ao permitido, esse produto, então, está aprovado para aquela dosagem máxima de uso. Se, pelo contrário, ele for maior do que o valor permitido, esse produto
está reprovado e ele não pode ser utilizado para essa dosagem máxima de uso. Então, o que significa? Não pode mais usar esse produto? Não. O fornecedor, ele vai ter que fazer alguma alteração. Ou ele vai diminuir essa dosagem máxima de uso, para que novo teste possa ser efetuado, toda essa cadeia vai ter que ser repetida, ou ele pode mudar a matéria-prima que está adicionando a tal impureza, ou ele pode mudar o seu processo de produção. Ele tem várias formas que ele pode fazer isso, mas qualquer que seja a forma, ele vai ter que passar por novo estudo, novo plano de estudo, toda essa cadeia de testes vão ter que ser executadas para ele ser finalmente aprovado e ser emitido pelo laboratório de terceira parte, o que a gente chama de LARS, que é o Laudo de Atendimento dos Requisitos de Saúde, que vai dizer que esse produto ele está aprovado, segundo a NBR 15784, para ser usado para tratamento de água na dosagem máxima de uso X. Então, o produto, por exemplo, foi aprovado para ser utilizado até 100 miligramas por litro, 50 miligramas por litro, 10 miligramas por litro, seja qual for a aprovação que ele teve no laudo, é o que o sistema de tratamento vai poder utilizar até aquela dosagem máxima, para que não cause danos à saúde humana. Então, vocês viram que existem vários atores envolvidos nesse processo, né? Nós temos desde o órgão de controle, que no nosso caso é o Ministério da Saúde, todas as vigilâncias sanitárias municipais, estaduais, que vão fiscalizar se o produto químico está atendendo aos requisitos de saúde contidos na NBR 15784. Nós temos o responsável pelo sistema de tratamento, né, que pode ser uma empresa de saneamento estadual, municipal, privada, seja o que for. Nós temos o fornecedor do produto químico, de cada um dos produtos químicos utilizados no tratamento de água, e nós temos o laboratório de terceira parte que vai testar esse produto de acordo com os requisitos e critérios e limites estabelecidos na NBR 784. Para que o processo, então, funcione adequadamente, cada um desses atores tem que fazer o seu papel adequadamente, por isso é importante a gente estar sempre divulgando essa norma e como utilizar essa norma, de tal forma que a gente alcance a proteção da saúde da população. Se todos fizerem o seu papel, nós vamos ter, então, uma qualidade de produto químico adequada, que não vai causar mal à população, pelo contrário, vai fazer a remoção de todas as impurezas presentes na água, para que a população brasileira seja cada dia mais saudável. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei explicar para vocês. E agora estou aberta a perguntas. Ótimo, Cristina. Parabéns pela apresentação. A gente fica muito agradecido de você dedicar um pouquinho do seu tempo e da sua experiência em compartilhar conosco todas essas informações. Eu confesso para ti que bastante coisa novidade para mim, não conheço muito do mundo da qualidade dos produtos químicos e estou cheio de dúvida agora aqui. Eu acho que o mais bacana desses momentos que a gente está fazendo aqui junto ao JPS, de trazer um pouquinho da experiência de diversos profissionais, é o bate-papo que vem após a apresentação, né, essa introdução mais conceitual. Mas eu também abro a palavra para os colegas, aqueles que tiverem alguma dúvida, podem se manifestar, e eu tenho minhas dúvidas. Vamos lá, pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade única aqui. Se o pessoal não tiver dúvida, eu também estou cheia de dúvida. Também já tenho uma lista aqui. Então vai lá, Andréia, inicia aí que eu já vou na sequência daí. Tá, então vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, por favor, pode deixar no chat ou depois a gente abre o áudio, tá? Primeiro, Cristina, parabéns pela tua apresentação. Vou na mesma linha do William e também tinha muita coisa, apesar de ser engenheira sanitarista, tinha muita coisa que eu desconhecia, tá? Confesso, confesso mesmo. Então, vou aproveitar para perguntar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, essa questão que você abordou da norma, da 15784. Essa norma, ela
é uma atualização de uma norma pré-existente ou é uma norma nova? É uma norma que foi elaborada por nós, brasileira, ela saiu do zero, né? Então, a gente começou a elaboração dela em 2004, como eu falei, 94 pessoas participaram, entre consumidores, fornecedores, laboratórios, institutos de pesquisa, universidades. Então, ela foi elaborada com esse tanto de gente, passou por consultas públicas, e depois ela foi primeiramente publicada em 2009. Depois disso, ela já sofreu 2 revisões em função de mudanças na portaria de potabilidade e alguns aprimoramentos que se fizeram necessários. A última revisão foi feita em 2017. E deve ter uma nova agora, quando sair a nova portaria de potabilidade, porque vai mudar alguns parâmetros, né, de exigências dos parâmetros de potabilidade, e os nossos CIPP, eles estão ligados aos padrões de potabilidade, né, eles são geralmente 10 vezes menor, então a gente tem que rever a norma cada vez que a portaria de potabilidade é revista. E essas questões que você citou ali, me perdoe se eu errar alguma sigla, tá? Mas o CIPP, por exemplo, CIPA, CIPP, CID, eles já existiam nessa versão de 2017 da norma ou foram inseridos agora? Por que eu pergunto isso? Porque os fornecedores, por exemplo, eles vão ter que se adequar a alguma coisa a partir de agora, ou já eles teriam algum período de consolidar essa norma ou não? Já eram conceitos que já vinham da primeira versão? Os conceitos, eles existem desde a primeira versão. O que pode ter sido alterado é o limite deles, que é o CIPP, né? E esses limites, eles são alterados de acordo com a portaria de potabilidade. E a partir da nova portaria de potabilidade, eles podem ficar mais restritivos, por exemplo. Mas não necessariamente o produto não vai atender, porque ele poderia já estar atendendo com um limite bem inferior, né, ao que é permitido. Tá? Mas hoje é uma exigência legal. Quer dizer, hoje não, desde 2014 é uma exigência legal. Então, não pode ser comercializado, não pode ser utilizado nenhum produto químico que não atenda a essa norma que foi elaborada por nós dentro da BNT em conjunto com a Câmara Técnica de Qualidade de Produtos Químicos da APES. E eu vou perguntando, gente, qualquer coisa vocês interrompam. Hoje, essa questão da norma está mais voltada para o fornecedor. O fornecedor, ele tem uma exigência, uma periodicidade que ele tem que refazer os laudos, e para quem que ele apresenta os laudos dos produtos? Sim, esses laudos, eles têm 2 anos de validade. Então, a cada 2 anos, eles têm que ser refeitos. Se, por exemplo, o fornecedor está fornecendo um produto químico para uma determinada empresa de saneamento, e durante o contrato vence esse laudo, ele tem que apresentar outro laudo, tá? Ele tem que estar sempre com um laudo válido durante todo o período de fornecimento. Como ele sabe que esse processo demora em torno de 3 meses para fazer, ele tem que ficar bem atento, para que antes que vença, ele já providencie outro estudo em BPL para apresentar. Esse laudo de atendimento de requisito de saúde, ele é emitido pelo laboratório de terceira parte, e na aquisição do produto químico, o fornecedor tem que apresentar esse laudo. Além desse laudo, ele também tem que assinar um outro documento, que também foi elaborado pela gente, que chama CBRS, que é o comprovante de baixo risco à saúde, e esse comprovante, ele está se corresponsabilizando junto do laboratório de que ele forneceu todas as informações necessárias para o laboratório fazer toda a pesquisa que precisava ser feita naquele produto, e que ele, naquela dosagem máxima de uso, ele não causa problema para a saúde humana. Aí esses laudos, eles têm que ser apresentados para a Secretaria, para as vigilâncias sanitárias, uma vez por ano, ou quando solicitado. Aí, junto com eles, ainda tem mais um documento que a gente chama de DECLAS, que é uma declaração que o consumidor faz, que a empresa de saneamento faz, de que ela está utilizando esse produto dentro dessa dosagem máxima de uso, que ela não está usando além do que a dosagem máxima de uso permite.
Então, ela entrega, a companhia de saneamento é que tem que entregar para a vigilância sanitária esses 3 documentos. O laudo de atendimento de requisitos de saúde que foi fornecido pelo laboratório, que foi entregue pelo fornecedor ao vender o produto, mas que foi assinado pelo laboratório de terceira parte. O outro CBRS, que é ele se corresponsabilizando, e o DECLAS, que é a própria companhia de saneamento se responsabilizando de usar o produto apenas até essa dosagem máxima de uso. Perfeito. E, para encerrar as minhas perguntas e abrir para o restante do pessoal, a norma, ela cita alguma coisa sobre, por exemplo, descarte das embalagens dos produtos? Se ela entra nesses detalhes de descarte de embalagens e também de dosadores dos produtos? Isso não? Não, ela é uma norma só com foco na saúde, e ela vai dizer qual é o limite das impurezas permitidas para cada tipo de produto químico, para que não cause mal à saúde. Ela, por exemplo, ela não está preocupada em dizer se um produto é eficaz ou não, se ele vai fazer a função que ele diz que faz, se ele vai coagular ou não vai coagular água, se ele é eficaz ou não é, se vai gastar muito ou pouco. O que ela está apenas importando para ela, na norma, é se ele, ao ser adicionado na água uma determinada dosagem máxima de uso, ele vai causar ou não problema para a saúde. Ok, obrigada. Ótimo, já que eu estava na vez aqui, eu já vou na sequência. A Vanessa também quer perguntar. Aproveitando um pouquinho das perguntas da Andréia, eu acho que uma delas já foi respondida, que a minha primeira era como seria um grande desafio, né, de você garantir a qualidade desses produtos quando a gente fala para prestadores de serviço de abastecimento de água, que são todos entes públicos, né, e tem que passar por um processo de edital, de compra, licitação, e eu vejo a importância fundamental da norma em garantir essa qualidade, né, uma vez que esse processo de licitação, ele pode ir para um caminho do mercadológico de um menor preço. Então, acho que a norma é importantíssima, acho que já respondeu um pouquinho da minha dúvida. Mas as outras duas, Cristina, que eu tenho, talvez seja na linha da que a André comentou agora por último, é o seguinte, hoje eu trabalho numa agência reguladora de saneamento, então, meu olhar hoje para o saneamento é como regulador, é como eu posso acompanhar a prestação mais adequada do serviço. E os prestadores hoje, eles me encaminham trimestralmente, semestralmente, os laudos de qualidade dos produtos químicos. Nós temos processos administrativos para acompanhar isso junto aos prestadores, eles nos encaminham que eles estão fazendo essas compras de produtos com a qualidade adequada e a agência reguladora faz um acompanhamento. Muito similar com o que a vigilância sanitária deve fazer recebendo essa documentação. É uma prática comum entre os dois entes. Nosso principal desafio como regulador, quando nós vamos fiscalizar um sistema de abastecimento, e as principais não conformidades apontadas são duas. A primeira é em relação ao armazenamento desses produtos químicos dentro das estações de tratamento de água, dentro das estruturas ali que utilizam. Então, muitas vezes eles são armazenados de maneira inadequada. Se a norma cita alguma coisa disso, ou se pela sua experiência existe um outro documento técnico que se referencia ao armazenamento adequado, e os equipamentos para dosagem e aplicação. E dentro da nossa agência reguladora existe uma atuação antiga de fiscalização, onde nós detectávamos que os dosadores eles estavam desatualizados, eles não eram compatíveis com a tecnologia atual, porque eram dosadores manuais, preparar o produto químico numa tina manualmente, fazer a dosagem com uma torneirinha, e daí nós abrimos uma não conformidade dizendo que era uma dosagem inadequada. Mas hoje nós não fazemos mais isso, porque eu também acho que não encontramos nenhum documento técnico que subsidie essa aplicação. Gostaria de ouvir um pouquinho da tua experiência, da visão sobre esses dois assuntos. Eu vou responder primeiro o primeiro assunto que você falou. Você falou uma coisa muito importante, que foi a primeira coisa que a gente se preocupou quando a gente publicou a norma pela primeira vez em 2009. É como que a gente vai exigir isso numa licitação pública, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi workshops para a gente tentar fazer, nós tivemos participação de advogados com a gente, inclusive, onde a gente elaborou uma minuta de um termo de referência.
como é que a gente coloca no termo de referência as exigências para que, de fato, o produto atenda o que a NBR 15784 diz. Então, se vocês entrarem no site da ABS, dentro da Câmara Técnica de Qualidade de Produtos Químicos, vocês vão encontrar lá esses modelos todos. Tem o modelo de termo de referência, que a pessoa pode chupar lá e fazer as adequações necessárias às necessidades do órgão, né? E nesse termo de referência, inclusive, um dos pontos que a gente coloca é qual é a dosagem máxima de interesse que eu estou comprando, porque o fornecedor ele tem que te vender um produto que atenda a sua exigência. Então, se eu vou precisar de dosar 100 miligramas por litro, eu não posso comprar um produto cuja dosagem máxima de uso é 50, né? Então, no seu termo de referência, você tem que listar qual é a sua dosagem máxima de interesse para que os produtos que sejam fornecidos tenham laudos de atendimento a uma dosagem superior à que você está querendo utilizar, né? E tem muitos outros itens, vocês depois entrarem lá no nosso site, vocês vão ver mais detalhe como é que é. A gente cita, inclusive, a gente tem feito aprimoramentos quando a gente vê dificuldades de fornecedores ou de consumidores, a gente faz alguns aprimoramentos no documento. A última vez que foi feita foi agora, em setembro de 2019, que a gente deu uma atualizada nos documentos. E, por exemplo, uma atualização que a gente fez é que a gente estava vendo algumas dúvidas com relação à amostragem do produto, porque essa amostragem ela tem que ser feita pelo laboratório. Não pode o laboratório chegar lá no escritório do fornecedor e pegar a amostra que o fornecedor coletou. O próprio laboratório que tem que fazer a amostra, né? E aí, para a gente garantir isso, a gente inseriu no termo de referência, por exemplo, um registro fotográfico, de que essa análise está sendo feita pelo laboratório e no último ponto de manipulação do produto, tá? Então, é só um exemplo, assim, do que tem no termo de referência para você garantir que você está comprando o produto de qualidade que realmente está atendendo a NBR 15784. Porque só você escrever assim, atenda a NBR 15784, você não tem como comprovar e fiscalizar se realmente está atendendo, né? Então, no termo de referência, a gente cita o CBRS, cita o LARS, né? Cita tudo que ele tem que pensar, o que ele vai colocar no seu edital para que você realmente compre um produto químico de qualidade. Então, essa é a primeira parte. Com relação à sua outra pergunta, em termos de dosagem do produto, quanto à manipulação, armazenamento, para isso existem outras normas técnicas, inclusive que são elaboradas por essa mesma comissão que eu coordeno, tá? A nossa comissão, ela chama Produtos Químicos para Saneamento Básico, Água e Esgoto. Então, a gente, além dessa norma que a gente chama nossa norma mãe, essa norma guarda-chuva que fala da qualidade do produto em termos de saúde humana, cada produto químico tem a sua norma. E dentro dessa norma você tem a especificação, você tem cuidado de manipulação, de aplicação, todos os parâmetros que ele tem que atender de qualidade para atender, então, o uso dessa norma para que o produto seja também eficaz, né? Então, o sulfato de alumínio tem uma norma, os sais férricos têm outra norma, e assim por diante. Atualmente, não existem normas para todos os produtos, tá? E tem alguns que não existem ainda. Mas é um trabalho sem fim, porque quando você termina já está na hora de você revisar aquele que você fez. Então, a gente tem, por exemplo, a norma para produtos à base de cal, né, que a gente juntou cal hidratada, cal em suspensão, cal virgem. A gente tem uma outra norma para sais férricos, que nós acabamos de fazer, agora tem 2 meses. Nós temos a norma de sulfato de alumínio, que nós acabamos de revisar pela 3ª vez. Norma de desinfetantes, assim por diante, tá? Atualmente, nós estamos elaborando a norma de produtos fluoretantes, que é o ácido fluorsilícico e o fluorsilicato sódico, que são os 2 produtos mais usados, que não existe ainda hoje uma norma brasileira. Nós estamos fazendo ela do zero, tá? Começamos esse ano, e a primeira reunião que a gente teve para elaborar essa norma foi aqui em Santa Catarina, lá na Casan. Bom, e com relação aos dosadores, eu não conheço, não sei se existe uma norma técnica específica, pode ser que tenha, mas não faz parte do nosso escopo, tá? Então, eu não saberia te dizer
se existe norma específica. Talvez tenha, mas não conheço. Obrigado. Vanessa. Oi, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação, foi muito interessante. Eu estou trabalhando no setor de manutenção de água na Casan, né, dos sistemas aqui da região metropolitana, né, faz pouco tempo. Eu também desconheci essa NBR, né. Então, assim, só porque eu fiquei só com uma dúvida aqui, né. Então, essa NBR é para todos os produtos, né, que são aplicados no tratamento de água, né? Porque quando tu apresentou aquela tua listinha, né, onde tá os alcalinizantes, os coagulantes, né? Alguns produtos que a gente usa não estavam ali, mas a lista pode, né, pode aumentar, né? Por exemplo, eu não vi o gel cálcio, né? Ali naquela lista, né? Aquele complexador de ferro e manganês que a gente usa numa estação lá em Porto Belo também. Não sei se estava a barrilha. Não lembro de ter visto, ou está com outro nome, né? Então, eu só fiquei com essa dúvida assim. Então, mas são para todos os produtos, né? Não, são todos os produtos. Eu listei ali os mais usados, só como exemplificação. Tá. Mas, por exemplo, o gel cálcio que você falou é a calma suspensão que eu escrevi lá na tabela, tá? Gel cálcio é um nome, é um sinônimo, tá? O ácido polifosfato, que deve ser o que você usa para inibir corrosão, né, e desincrustante, ele está também na tabela 3, tá? Tem o ácido polifosfato e outros produtos para desincrustação e combate à corrosão. Eu não coloquei ali naquela tabela porque eles são aplicados não na estação de tratamento, né? Eles são aplicados na rede, né? Então, eu acabei não listando ali naquela tabela, mas eles estão presentes na norma, sim. Tá? Como eu falei, tem 50 e tantos produtos lá na norma. Tá? Muito obrigada. Acho que são 57, se não me engano. Uhum. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Tem alguém querendo... Lu, tá com o áudio desligado, Lu. Boa noite. Boa noite. Cristina, parabéns pela apresentação. Eu cheguei uns minutinhos atrasada, mas foi perfeito. Eu tinha uma dúvida, mas ela foi resolvida numa das questões da Andrea. Um pouco já sem voz, que eu comecei a dar aula às 7h20 da manhã hoje e não consegui parar ainda, mas apresentação muito perfeita. Com relação às siglas, me identifiquei em grande parte delas e com relação à parte das fichas ou laudos de produtos, que eu aprendi um pouco para a parte de tratamento de efluentes. Então, a gente leva todo esse controle dos laudos, as FISPs dos produtos também, com relação desde o acidente com algum deles, né? A parte de armazenamento, a dosagem, que é extremamente importante. Com certeza, eu já peguei de o fabricante ter uma dosagem e vir um técnico responsável do fabricante e dizer que a dosagem era diferente e o pessoal fazer pelo que o técnico ensinou e chegar na parte final, na hora de tu laudar o trimestral de acompanhamento, dar tudo surfactante de uma forma exorbitante. Então, só para realçar, talvez, a questão da importância realmente desses laudos, e de quem trabalha e faz o acompanhamento do tratamento das estações, sempre levar muito em consideração essa questão dos laudos, né? E como a gente costuma sempre dizer, seguir a orientação do fabricante. E, mais uma vez, obrigada pela apresentação, que foi belíssima. Tinha muitas coisas que eu desconhecia aí também, e é excelente poder ouvir palavras de alguém tão experiente que nem você. Muito obrigada. Eu que agradeço.
Então, a dosagem do produto, ela, lógico, vai ser de acordo com a qualidade da água ou do efluente, mas ela não pode ser superior nunca à dosagem máxima de uso que o laudo de atendimento, os requisitos de saúde está indicando, né? Se ela for sempre menor ou igual ao que o laudo diz, você pode usar tranquilamente aquele produto, até porque nós temos um fator de segurança aí de 10, né? 10 vezes menos do que o padrão de potabilidade. Então, você pode colocar 10 produtos diferentes ali na água, que você não usa tanto produto assim na água, né? E que você ainda vai estar atendendo o padrão de potabilidade. Mas você, tendo esse controle bem feito, você vai ter muito mais segurança do que você está fornecendo para a população, né? Ou do efluente que você está tratando, jogando no corpo receptor, que também tem suas exigências, né? Na verdade, a norma, ela visa os produtos para tratamento de água, mas normalmente as companhias de saneamento compram o produto e usam o mesmo produto também para efluente, ela não compra separado, né? Geralmente ela compra junto. Então, acaba que eles também estão atendendo a NBR 784, que também é uma boa coisa, né? O caso, por exemplo, do ortopolifosfato, só para citar uma curiosidade, ele não pode ser mais do que 10 miligramas por litro ao ser dosado, por conta do corpo receptor, para não ser uma fonte de fósforo para a eutrofização do corpo receptor. Cristina, aproveitar para tirar mais uma dúvida, então. Questão do flúor, né? A gente já ouviu bastante falar, até na Casan, algumas vezes, o pessoal citando que o flúor talvez seja um produto que, com o tempo, seja descontinuado. A obrigação da empresa fazer a fluoretação da água devido a essa questão de que agora já existe flúor no creme dental. Enfim, se você tem uma visão sobre isso, será que realmente o flúor é uma tendência de eliminação da obrigação do uso do flúor no tratamento de água, ou ainda não se tem um panorama ou um cenário sobre isso? Na verdade, isso ainda não existe, né? Esse panorama não existe. Então, por enquanto, é uma exigência legal de ser adicionada água. E é claro que existe uma polêmica muito grande em torno desse assunto, mas, basicamente, não tem uma fundamentação, assim, muito firme em termos de saúde, não. Pelo contrário, né, o que os estudos mostram é muito mais o benefício do que algum risco que ele possa causar à saúde, porque ele teria que estar uma dosagem muito alta para eventualmente causar algum problema para a saúde, e nem os dosadores seriam capazes de dosar essa quantidade tão mais alta assim, né? E existe um controle de qualidade que é feito, né, nas estações de tratamento, que é feito na redistribuição, para não permitir também que ele saia desse nível, né, do nível ótimo de dosagem. Os estudos que existem epidemiológicos são estudos geralmente favoráveis, né, com relação à prevenção da cárie, e não somente, como se pensava anteriormente, na formação dos dentes, mas já se sabe que existe um efeito tópico no adulto também, só da água estar em contato com os dentes, né? Então, a gente sabe que nosso país é um país muito desigual, né, onde muita gente não tem condição de ter acesso ao dentista ou à pasta de dente, e é uma forma social de você garantir uma saúde melhor para a população, né? Existe, lógico, uns questionamentos em termos também econômicos, né? Porque essa água que você está colocando flúor, você usa também para lavar o chão, usa para lavar o carro, e você está gastando produto químico. Então, existem alguns questionamentos. E a gente na nossa Câmara nós chegamos a fazer a programação de um webinar sobre fluoretação, sabe, chamando algumas pessoas da academia que são experts nesse assunto, estudiosos desse assunto, e também chamando o Ministério da Saúde para participar. Nós chegamos a até marcar data e tudo, mas teve um problema lá no Ministério da Saúde, que mudou as chefias lá, com essa mudança de ministro que está tendo, né, e a pandemia, e acabou que nós achamos melhor
adiar por um tempo, porque a gente acha importante que o Ministério da Saúde participe, né, disso, porque se for feito algum movimento no sentido de não interromper a floretação, o Ministério da Saúde tem que estar envolvido. Então, por isso, nós acabamos não realizando, era para ter sido feito no início de julho, mas foi justamente quando trocou o ministro lá e a gente teve que dar um passinho para trás. Mas nós temos no nosso radar aí para fazer, assim que possível, esse evento. Obrigada. O Luiz deixou um comentário, Luiz, não sei se queres, deixou um comentário no chat. Se quiser o áudio, Luiz, fica à vontade, tá? Se quiser usar o áudio. Boa noite, parabéns pela apresentação. Não, é que a Cristina falou no caso que muitos dos questionamentos são econômicos em relação à aplicação do flúor, né? Aí, nesse caso, eu concordo muito com o que ela falou e penso que a gente deve pensar a forma como a gente utiliza a água tratada para fins não nobres, né? E não tão somente a questão da aplicação pela questão econômica, né? No caso, eu entendo o prestador, né? No caso, trabalho na Casan também, a gente vê bastante esse lado, mas também, enquanto cidadão, enquanto técnico em saneamento, eu penso que pensar a forma como utiliza a água seria um pouco mais tranquilo, assim, né? Exato, é verdade. A gente tem que pensar no nosso meio ambiente, né? Que a água é finita, a água não é infinita, não. E a gente tem que pensar no reuso, que já é uma realidade já, né? Na verdade, a gente já faz um reuso indireto da água, né? Porque o que você despeja de efluente no rio lá para frente, outra pessoa vai usar para tratar. Então, a gente tem que pensar muito na forma mais sustentável, né? De utilizar a água. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum comentário? Cristina, só para te contextualizar, né, que a gente fez uma brincadeira indireta ali, eu e o William, principalmente, sobre a questão de dosadores, tá? Porque é a regulada, os regulados, tem outros colegas da casa aqui, e o regulador, né? E a gente já teve, nossa, bastante conversa sobre isso, porque nos relatórios da agência reguladora sempre vinham assim, metodologia defasada, né? Tecnologia defasada na dosagem de produto químico. A gente até decora, sabe? A não conformidade. Então, sempre vinha assim. E a Casan, e muitas vezes eu mesma fiz isso, colocava lá, o método hidráulico de dosagem ainda está previsto, eu acho que era no standard de métodos que a gente colocava, né? A gente citava. Aí eu acho que agora a agência reguladora começou pelo William, que pode dar uma visão mais completa, também viu que realmente em alguns sistemas, como eles são de menor porte, principalmente um dosador hidráulico funciona bem, né? Então, só para te contextualizar, por isso que às vezes tem essa questão ainda melhorou muito, mas essa questão do regulado e do regulador, né? Agora, sobre a dosagem do produto. A maior parte da minha vida eu trabalhei no regulado, né? Eu trabalhei na Companhia de Saneamento do Distrito Federal, em tratamento de água e qualidade da água. 38 anos. O que a Andrea falou, ela vai muito de encontro com as primeiras fiscalizações que as agências reguladoras realizavam, e eu acredito que muitas agências, elas realizavam fiscalizações num caráter mais de auditoria, então, era aquela poeirinha fora ali do local, já ia para o relatório, de alguma forma, ele tinha esse apontamento. E era exatamente esse o mesmo termo, tecnologia defasada. E daí, eu acho que com o amadurecimento da própria regulação, né, o entendimento do papel da regulação dentro desse ordenamento da prestação de serviço, eu acho que ela também hoje se atém àquilo que realmente impacta na qualidade da prestação de serviço. E hoje esse é um item, por exemplo, que nós não apontamos mais nos nossos relatórios como uma não conformidade, fazemos algumas sugestões quando há alguma característica específica, mas é um pouco da evolução do trabalho de regulação e, obviamente, esse canal aberto de conversa com o prestador, né? Eu acho que
o prestador ele aprende com o regulador quando o regulador faz uma fiscalização, uma auditoria, e o regulador aprende muito com o prestador quando ele traz esses itens para uma discussão. É um amadurecimento que o nosso saneamento vem passando e precisa cada vez mais passar para a gente atingir essas tão sonhadas metas aí que os planos e leis prevêem. Uhum. É isso mesmo. É um caminho de mão dupla. Tem que ser. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Não? Cristina te pediu autorização para depois, se a gente puder divulgar a tua apresentação, se você depois puder enviar a apresentação para a gente colocar no site do JPS, inclusive. Eu mando para você. Gente, era isso, então. Não sei se a Cristina também, ela disponibilizou o e-mail dela no final da apresentação também, né, se tiver alguma dúvida depois, né, que a gente encerrar. Através da Câmara Técnica também pode ser mandado e-mail que chega para mim. O e-mail da Câmara Técnica chega para mim. Ótimo. Então, era isso, gente. Agradecer muito a Cristina pela disponibilidade. A Cristina, que agora é a nova manezinha da ilha, aqui, nova cidadã florianopolitana, do Campeche. Isso. E muito obrigada, Cristina, por repassar para a gente teu conhecimento e disponibilizar essa apresentação hoje para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Lu, William, deixo com vocês a palavra. Como eu falei, cheguei um pouquinho atrasada hoje, então quase sem voz. Então, só mais uma vez enfatizar os nossos agradecimentos em nome do JPS, Cristina, pela sua disponibilidade, pela essa troca de experiência maravilhosa e por nos ter passado grandes ensinamentos nessa noite, que, pelo que eu ouvi dos comentários do pessoal aqui, muitas coisas que a gente não detém o conhecimento, ou às vezes tu está colocando em prática e às vezes tu não tem aquele entendimento da norma como um todo, né? E que a gente sempre costuma dizer que a gente às vezes não sabe tudo, né? Então, tu começa a trabalhar num segmento, às vezes tu está aplicando aquilo ali, e hoje foi um aprofundamento de conhecimento gigantesco, creio que não só para mim, mas para todo o pessoal que participou. Então, muito obrigada. Nada. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Lembrando que a gente está fazendo apresentações, assim, agora me corrijam, é a última quinta-feira do mês, né? A gente sempre faz as apresentações de webinários aqui pelo JPS. A gente está sempre comunicando, principalmente por meio do Instagram. Ok, pessoal? Obrigada. Boa noite a todos. Se cuidem, fiquem em casa. Boa noite, fiquem em casa. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite, até mais.